Olá, caro cursista. Sou o professor Gerson Muniz e chegamos ao terceiro módulo do curso Análise das Categorias Geográficas na Educação Básica. Neste terceiro módulo, também está dividido em duas unidades. E nele, iremos trabalhar o conceito de natureza, suas diferentes concepções, adentro do ensino da Educação Básica e também nas aulas de Geografia. Bem, as diferentes concepções de ensino geradas pelas discussões teóricas da ciência geográfica, quanto aos métodos de análise dos fenômenos e conceitos, traz a necessidade de adaptação e modificação na maneira de como compreendemos a formação dos mesmos. Os conceitos de natureza e paisagem são referenciados principalmente ao estudo da geografia física. Em alguns casos, as abordagens e concepções em torno desses conceitos se confundem. Dessa forma, nada melhor que trazermos aspectos históricos e os diferentes métodos utilizados em suas abordagens e análise. É importante ressaltar que não é nosso objetivo construir um novo conceito de natureza. A compreensão sobre o conceito de natureza é muito amplo e complexo. Por isso mesmo existem várias tentativas em áreas da ciência e também entre os filósofos. Ou seja, não é algo exclusivo da geografia. Segundo a professora Lana Cavalcante, as diferentes visões de natureza têm fundamentado as análises geográficas, sobretudo em alguns aspectos como os seguintes: a clássica oposição determinismo-possibilismo, homem determinado pelo ambiente natural, natureza como possibilidade de existência humana. A tentativa de superar essa oposição numa perspectiva crítica, analisando a relação homem-natureza como dependente da relação homem-homem, a polêmica da separação ou não entre a geografia física e humana. E chegamos também à questão da ecologia atual. Já numa visão moderna, o conceito de natureza ele é entendido como algo externo, é concebido como universal. A partir dessa compreensão, percebe-se que as abordagens vão girar em torno de uma compreensão de duas naturezas. A primeira concebe a natureza como um conjunto de elementos naturais, admitindo fatores endógenos e exógenos relacionados às leis naturais. Podemos citar aí como exemplos terremotos, vulcanismo, fatores climáticos que atuam por si próprios. E o segundo conceito de natureza é expresso pelos fatores sociais, a modificação do meio a partir da prática social, a atuação humana na interferência da dinâmica natural. O certo é que nas últimas 2 décadas do século XX, há um progressivo aumento na preocupação sobre a preservação do meio ambiente, não apenas pela distribuição dos recursos naturais, mas também pelo caráter financeiro que os mesmos ganham. É a chamada valorização do verde. O certo é que a natureza ganha áreas de meio ambiente, muito ajudado pelos ecólogos ambientalistas. Dessa forma, o papel de destaque fica por conta da prática social no meio ambiente. A transformação, a humanização desses elementos naturais. Contudo, essa abordagem acaba assemelhando os conceitos de natureza e espaço geográfico, talvez com a diferenciação do slogan de preservação do verde. No ensino da geografia escolar, o conceito de natureza também encontra conflitos, geralmente em torno do dualismo primeira e segunda natureza. Porém, a maior dificuldade esteja nas concepções utilizadas pelos docentes em sala de aula. Dentro da perspectiva atual, tanto de sociedade, com relação aos modos de produção, quanto da própria geografia, formar cidadãos. O professor José William Vesentini defende que na visão atual sobre a natureza devemos considerá-la não mais essencialmente como um sistema físico, sem vida, e sim como algo complexo e um encadeamento de processos biológicos, os fenômenos abióticos e físicos e químicos. Então, passa a ser essencial a compreensão desses elementos de maneira conjunta desses fenômenos. Na segunda unidade, abordamos o conceito de natureza na perspectiva do ensino escolar, que acaba ganhando destaque dentro de uma temática ambiental. A relação homem-natureza, na perspectiva socioambiental, é considerada de maneira totalizante e não passiva, sendo direcionado olhares em que o social não é desconsiderado nesta relação. É preciso observar os diversos significados e modos de conceber a natureza e a relação homem e meio, através da evolução do pensamento geográfico. Assim, o entendimento dessas concepções constitui um caminho para o trabalho no campo da educação ambiental a partir da geografia. A educação ambiental é um processo participativo e, sendo assim, o educador um elemento central no processo de ensino-aprendizagem.
onde ele vai orientar valores que conduzam os alunos a uma convivência harmoniosa no meio em que vivem, na escola, no seu bairro, na sua cidade, e esses valores que eles devem aprender na escola. Entendemos dessa forma que a geografia, a partir de seus objetivos de estudo do homem, do meio, das relações estabelecidas no espaço geográfico, para evidenciar a importância de cada indivíduo no contexto social em que está inserido. Podemos assim obter resultados significativamente. Assim, poderemos formar cidadãos conscientes e capazes de atuar no presente e ajudar a construir o futuro dentro do conceito de sustentabilidade. Exercer a cidadania a partir do sentimento de pertencimento, ou seja, a partir da sua realidade. Compreendendo que as relações entre a sociedade e a natureza podem e devem formar um todo integrado, do qual fazemos parte. Portanto, precisamos nos perceber como participantes, responsáveis e comprometidos historicamente com os valores de respeito. E a educação geográfica tem uma contribuição importante na educação ambiental, na sensibilização dos alunos sobre os impactos dos seus próprios comportamentos e suas atitudes. E é uma ciência que possui uma identidade marcante, pois enquanto ciência da natureza e da sociedade, reflete sobre a natureza, o meio ambiente e também a sociedade. Bem, pessoal, ao final do módulo há um texto complementar, intitulado A Questão da Natureza na Geografia, e no ensino do professor José William Vezentino. O texto foi elaborado com vista a ser apresentado numa reunião de professores de Geografia de colégios de aplicação em diversas partes do Brasil. Esse evento que acabou não acontecendo por falta de verbas, mas o texto foi redigido, após inúmeras leituras e reflexões, e acreditamos que esse mesmo mereça uma discussão por parte de geógrafos, especialmente dos professores de geografia. Tá, não esqueça de realizar as atividades do módulo, fórum e portfólio. Bem, pessoal, até mais e bom estudo para todos.